esquerdo, recebeu o toque de cabeça, fuzilou de canhota, Barbante! Barbante Lelis, Galo! Minutos do primeiro tempo no Mineirão, com revisão para saber se a posição era boa, veio ajeitadinha de cabeça, ele não quis nem saber, fuzilou de canhota, o goleiro César tá procurando a bola até agora, tá aberto o placar, marcador improvável, normalmente assistente, às vezes até reserva, mas o Galo não desiste, Dodô, 6 às costas, uma pancada de canhota, até que se prove o contrário, 1-0 pro Galo no placar. É isso então, com este gol de Dodô, o Atlético voltou a vencer após 3 rodadas no Brasileirão, encostou ali no Atlético Paranaense, são 51 pontos, confirmou aí o rebaixamento do Juventude, né? O adversário de ontem, a segunda divisão. Giovana Pires está aqui ao vivo no estúdio e claro, tem todo o noticiário, detalhes sobre esse jogo. Boa tarde, Gil. Oi, Dimara, boa tarde pra você, boa tarde, Pedro, Léo, todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC. Vitória importante do Atlético, como você, Léo, já disseram, em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Agora o Galo colou um pouco mais ali no 6º colocado, tá um pouco mais perto de realmente, enfim, sair dessa 7ª posição. Quem sabe aí pode fazer isso contra o São Paulo na próxima semana. Falando agora então sobre as chances do Atlético se classificar a Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, agora o Galo tem 51,1% de chances de realmente conseguir essa vaga para a Libertadores do ano que vem. Importante ressaltar que esse levantamento que a Universidade Federal faz é em relação ao G7, né? Que hoje é G7, conta também a pré-Libertadores, não só a vaga direta à fase de grupos, que é o desejo do Atlético. São os 4 primeiros. É, né? Exatamente. Dimara, falando então sobre o jogo, Dodô... Ô, Giovana, só para Libertadores, só porque pintou uma dúvida. Talvez é melhor pro Atlético torcer pro Flamengo, né? Em relação a Sim, isso, porque tá amanhã, pela frente, assim, né? Porque o torcedor do Atlético torcer pro Flamengo é meio difícil, né? Mas, o Atlético Paranaense meio que em queda livre aí na tabela, né? O Isso Galo a gente pode tá ultrapassar. falando... Vamos supor, o Atlético Paranaense ganha, o Galo não vai querer passar ele mais, né? Só que pelo outro lado, o Atlético Paranaense ganhando a Libertadores vai um pouco esquecer o Campeonato Brasileiro também, e o Atlético pode conseguir ultrapassar ele na tabela. Mas aí ele fica com a vaga na fase inicial. Já se for a questão do Flamengo ganhar, a chance de chegar maior. Porque se o Flamengo ganha, é G8, né? Que abre a vaga automaticamente no Brasileiro. Agora, se o Atlético Paranaense ganha, aí vira G7 e vira G8 só se ele ficar entre os 8. Mas se ele for queda livre e cair lá pra trás, vai acabar virando G7, Olha, gente, por exemplo. além disso, é melhor o Atlético fazer a parte dele. Porque tem sido mais difícil. Se fizer, consegue se garantir. Eu acho. Até porque tem confronto direto. Né? Exatamente, na semana que vem. Falando então sobre o jogo de ontem, né? O Dodô foi o autor do gol dessa vitória magra, placar de 1-0 para o Atlético, e falou um pouco sobre o momento ali que ele conseguiu finalizar e marcar esse gol pelo Atlético. Pegou, né? Tava na hora. Feliz pelo gol e pela vitória. Mas acho que a gente controlou bem, criou as chances. Precisamos melhorar essa parte final ali para aumentar a vantagem mais cedo, né? E sair com a vitória mais tranquila. Mas no final, os 3 pontos valem igual e é isso que importa pra gente agora. A gente tem São Paulo, tem o Botafogo também, que é o confronto direto, então é um final de campeonato difícil, mas a gente tá pronto. O Atlético então conseguiu abriu o placar logo no início da partida, tentou muito, finalizou bastante, só que aí não conseguiu ampliar e até no fim da partida teve algumas dificuldades, até porque no início do segundo tempo o Nath Fernandes teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas acabou errando o pênalti. Pavon até tentou ali no rebote, mas também não conseguiu balançar as redes. Também o técnico Cuca falou sobre esse resultado, comemorou os 3 pontos conquistados, mas disse que não gostou tanto assim do jogo. A gente sai contente com o resultado do jogo, que são os 3 pontos, que é o mais importante nesse momento. A atuação no primeiro tempo foi muito boa.
mais aquele velho defeito que a gente conduz nessa temporada, né, que é a perda excessiva de gols, né, um jogo que você tem um controle total e a qualquer momento você pode tomar um empate, como o Juventude teve 2 chances, né? Porque, como eu falei no intervalo, tem que fazer o segundo gol, o terceiro, para matar o jogo, porque o jogo estava propenso a isso, né? A gente estava com o controle total do jogo. E hoje perdemos, além de gols assim, até o pênalti, e depois do pênalti um segundo pênalti, né? Que é a bola que a gente perdeu no rebote também. E fica um jogo perigoso até o fim, porque qualquer bola pode resultar num empate, né? Mas não aconteceu. Hoje a gente sai com a vitória, mas contente mais com o resultado propriamente do que com o jogo no segundo tempo. O que me chamou a atenção, né, nessa coletiva de ontem do Cuca depois da vitória foi que parece que ele não estava tão satisfeito assim com o jogo, mesmo tendo a vitória, ao contrário do que acontecia antes, né? O Atlético às vezes perdia, empatava, não conseguia um bom resultado e ele sempre queria exaltar o time. Dessa vez ele pareceu um pouquinho mais pé no chão. E Dimar Oliveira, você que gosta, ontem o Atlético ganhou, correto? Correto. Mas teve menos escanteios do que o Juventude. Ô, gente, o Juventude teve 4, o Atlético teve 3. E mesmo assim o Atlético conseguiu tinha vencer. perdido o jogo, então. Pois é. Né? Porque no último que foi 11, foi quase. Eu achei que ele tinha ganho o jogo aí, pela entrevista do discurso agora mudou de lado, né? O Juventude falou, não ganhamos, mas... fomos rebaixados, mas olha o tanto de escanteio que nós temos. Perdeu a oportunidade. Mas... brincadeiras à parte, olha... O Giovanni, isso que você falou foi importantíssimo. E o Cuca foi realista, né? Foi mais realista. Rapidinho, antes em relação a finalizações no gol, o Atlético teve 3 e o Juventude 4. No gol. Tá vendo? Finalizações, o Galo teve mais, foi 14 contra 9, mas no gol o Juventude também teve mais. Ontem até na transmissão, o Lélio não concordou muito com a minha... com o que eu disse, né? Que eu não tinha gostado do Atlético, porque o Lélio acha que o Atlético fez um bom primeiro tempo, né? Na minha concepção, o Atlético, o bom primeiro tempo do Atlético é muito abaixo daquilo que a gente espera que o Atlético apresente em campo. Concordo com o Cuca, o resultado foi, por isso que ele estava bem ontem na entrevista, o resultado foi fundamental, mas o que o Atlético apresentou tá, gente, muito longe do que se espera da equipe, muito longe. E você falar aí, faltando pouquíssimos jogos para uma definição de campeonato, ainda te dá muita insegurança a equipe do Atlético, sabe? Por mais que o Juventude estivesse ali brigando, e claro, o Juventude sabia que estava brigando quase por nada, né? Porque se não era ontem, ia ser no próximo. Já estava virtualmente rebaixado, então, como assim, a gente diz, né? Não tinha como. Então você não vai dizer assim, nossa, o Juventude e tal. E olha que o Atlético sofreu no segundo tempo com a Juventude. Então, é muito longe. Ainda é uma equipe muito lenta, várias vezes ainda com aquela jogada que irrita qualquer um, que é trazer a bola para trás, né? O não ir para frente. Não achei que foi tão contundente, assim, para usar a própria palavra que o Cuca se utilizou antes dessa partida. Não tem jeito. E você, nesse momento, dizer falta muito, gente, não falta. Porque não tem como você mudar muita coisa num time faltando pouquíssimos jogos. Então é meio que, olha, gente, vamos ver o que vamos fazer em campo. É isso. É por aí. Eu gostei de algumas atuações individuais ontem. Acho que o Nacho Fernandes e o Keno, eles provam, né, de que bem. Não são realmente reservas desse time, não podem ser reservas desse time, pelas opções que o Atlético tem, ou a falta das opções nesses setores, né? O Zarate realmente não atravessa uma boa fase e no segundo tempo acabou mostrando isso de certa forma. É claro que a variação é importante, principalmente taticamente, pensando que você pode ter 2 jogadores de criação que se revezam, e do contrário, você pode ter um só, mas que aí seja o Nacho Fernandes nesse momento para mim. Com relação ao Pavon, gostei do que ele fez no primeiro tempo, mas ainda falta aquela situação no último passe, né? Em alguns momentos ele errou. E o Sacha, pra mim, de Mara, não é a melhor opção nesse momento que o Atlético tem pro ataque. Eu acho e lembrando que o Atlético já entrou com modificações, né? Sim. Na primeira etapa. Depois, obviamente, o Cuca acabou mexendo. Mas aí, quando você coloca todos esses nomes e tal, e você se lembra ou recorda do que eles representam tecnicamente, taticamente, aí que você vê que a queda é muito maior ainda.
É isso. Tá aí, então. Opiniões, concordo com todos vocês. Vocês falaram agora há pouco da importância do Nath Fernandes pro time, né? Na semana que vem ele vai estar de fora contra o São Paulo, porque ontem ele ganhou um cartão amarelo, na verdade, o terceiro amarelo dele. E até acho que tem a ver um pouco com esse nervosismo, né? Que o Atlético teve ali depois que ele errou o pênalti. No início ainda do segundo tempo, tomou um cartão amarelo um pouco que de graça, assim, acredito que por conta desse nervosismo realmente. E aí ele desfalca o Atlético na semana que vem contra o São Paulo. Uma atualização em relação ao DM do Atlético, o Departamento Médico do Galo. Ontem o Sacha e o Keno, o Cuca até falou sobre os dois na entrevista coletiva, né? Que eles tiveram um incômodo físico. O Sacha, ele realmente teve dores no adutor da coxa, mas por enquanto não precisou fazer exames de imagem, tá tudo bem, mas passou por fisioterapia hoje pela manhã. E em relação ao Keno, ele teve um pisão no tornozelo, né? Durante um ataque do Atlético ali pelo lado esquerdo. E que pisão, né? Pois é. Sávio Pereira Sampaio não deu nem falta. Deu nem falta. Deu nem falta. E contra o Flamengo, ele também tinha sofrido um pisão no mesmo tornozelo. Então tá um ponto importante ali para ser observado durante esses dias até a próxima semana, quando o Atlético enfrenta o São Paulo, né? Então os dois jogadores, Sacha e Keno, passaram por fisioterapia hoje pela manhã por conta desse problema do jogo de ontem. E a novidade em relação ao departamento médico do Atlético é em relação ao Pedrinho, que se lesionou em agosto desse ano, uma lesão na coxa, né? Teve uma ruptura do tendão, mas deve entrar em transição física a partir da semana que vem. Então é uma expectativa aí para o Atlético, né? Vai poder se jogar um jogo, 2 jogos no máximo, mas já é um alento, digamos assim, para o ano que vem, né? Quando ele vai estar um pouco melhor. Daqui a pouco eu volto com mais informações então sobre o Atlético, gente. Deixa eu abraçar aqui o Pedro Carvalho, ele tá acompanhando a gente dizendo que pra ele o melhor foi o Gemerson, que realmente tem tido atuações sólidas na defesa, né? Tá dando sono ver o jogo do Galo, é o Kleber Vitoriano participando. Vamos para os destaques finais do programa, começando pelo Atlético, Giovana Pires. Bora lá, Léo. O Atlético então se representou hoje, né? Depois dessa vitória em cima do Juventude. Amanhã, treino novamente na Cidade do Galo na parte da manhã. Domingo, talvez folga para os jogadores já para iniciar a semana na segunda-feira e viajar para São Paulo, adversário então o São Paulo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi às 9h30 da noite de terça-feira. O Atlético já projetando essa partida para quem sabe ultrapassar o Atlético Paranaense e chegar aí à 6ª posição do Campeonato Brasileiro.